Vamos entrar num assunto polêmico, que eu gosto de polêmicas, tá? Vou ser sincero aqui com vocês. Vamos falar sobre Fla-Flu. Flamengo e Fluminense. Os irmãos siameses, como se é conhecido por aí, né? Qual é a situação, amigo torcedor? O Flamengo, ele entrou em campo na quarta-feira, vulgo, anteontem, pela Libertadores. Jogo na altitude do Peru, lá em Cusco. O Fluminense entrou em campo também pela Copa Libertadores na terça-feira, tá, amigo torcedor? O Fluminense também jogou longe do Rio de Janeiro. O Fluminense enfrentou na terça o Deportivo Laguaira. Deportivo Laguaira é uma equipe da Venezuela, então foi de fato uma viagem longa. O Fluminense sai do Brasil, viaja até a Venezuela na terça para enfrentar o Deportivo Laguaira, e o Flamengo na quarta enfrenta a equipe do Cusco na altitude do Peru. 2 jogos muito cansativos para ambas as equipes. O Fluminense, porém, como jogou na terça e o Flamengo na quarta, teve um dia mais de descanso. E o jogo, Fla-Flu, estava marcado para amanhã, sábado, há muito tempo, pela CBF, partida marcada para as 6h30 da noite de sábado. O Flamengo, porém, amigo torcedor, ele teve um problema. O voo do Flamengo atrasou. O voo do Flamengo iria chegar às 11 horas, por volta das 11 horas da manhã ao Brasil, mas, no caso, 11 horas, tá, amigo torcedor, de ontem, quinta-feira, mas houve um atraso e o Flamengo só conseguiu chegar no aeroporto do Galeão às 7 horas da noite, às 19 horas, um atraso de quase 12 horas, né, considerando todo o processo de voo. Ou seja, o Flamengo ele atrasou mais ou menos 12 horas o processo de recuperação, olhando o clássico de sábado contra o Fluminense. E diante disso, o Flamengo solicitou à CBF, solicita primeiro ao Fluminense o adiamento do jogo, tirando o jogo de sábado, amanhã, e passando a partida para domingo. E aí, amigo, é clássico. Clássico é clássico. Fluminense que hoje luta pelo título brasileiro, olhando um rival sendo não beneficiado, não prejudicado, melhor dizendo, mas acontecendo, uma ocasião, 12 horas a mais, o Fluminense tem que se favorecer dessa situação. O Flamengo vai, solicita ao Fluminense uma alteração, e eu, ao meu ver, sendo um torcedor do Vasco e olhando o Flamengo como rival, se o Flamengo pede ao Vasco um adiamento do jogo por esses motivos, eu como vascaíno vou falar, troca não, cara, que loucura, trocar? Problema do Flamengo. Ué, atrasou? Que pena. Eu tô brigando pelo título brasileiro, eu tô lá nas cabeças da tabela do Brasileirão, não quero nem saber, se vira. Não tem o melhor elenco da América do Sul? Coloque em campo jogadores que estão bem fisicamente. Só que, amigo, quando a gente fala que não há rivalidade entre Flamengo e Fluminense, é por causa disso. Pois após a solicitação do Flamengo ao Fluminense e Flamengo juntos foram até a CBF e solicitaram a alteração da partida. Então o jogo que estava antes marcado para as 6h30, sábado, está marcado agora para as 6 horas do domingo. Flamengo e Fluminense solicitaram a alteração e a CBF aceitou esse pedido. E aí entra mais uma situação aqui nessa notícia, porque domingo o Botafogo estará também entrando em campo aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Coritiba, Coxa Branca, tá? E aí, às 4 horas tem Botafogo e Coritiba no Newton Santos, e às 6 horas tem Fla-Flu no Maracanã. Cadê a justificativa do BEP, que eu, como torcedor do Vasco, já ouvi diversas vezes diferentes elas sendo colocadas à mesa, de que não dá para 3 torcidas rivais serem colocadas no mesmo dia, em horários muito próximos, nas ruas do Rio de Janeiro. Inclusive, várias vezes o Vasco não pôde atuar no Maracanã por isso, várias vezes o Vasco não pôde atuar em um dia específico por isso, mas quando é Flamengo e Fluminense, tudo pode. Ou melhor, quando é Flamengo, tudo pode. Então, assim, é uma vergonha a postura do Fluminense, que evidencia-se mais do que nunca que não há rivalidade, que são sim irmãos siameses, e é uma vergonha também a postura do BEP, porque em diversas vezes o Vasco da Gama não conseguiu alterar os seus jogos ou marcar os seus jogos para um horário melhor por conta de uma postura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito tenso. Amigo torcedor, volto a repetir, fica mais nítido do que nunca que rivalidade entre Flamengo e Fluminense no futebol brasileiro não há. Quando se trata de BEP, infelizmente, nós como vascaínos não podemos depender de uma postura, pelo que vem se mostrando, tá? Eu não posso aprovar nada, mas uma postura equilibrada, né? Que não haja, de certa forma, favorecimento
para ambas as partes. Ou melhor, uma equidade, né? Nem favorecimento em si. Mas enfim, deixa clara a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.